Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Richard Jewell. Este filme é do ano passado, de 2019. Santinho! Este filme é do ano passado, de 2019, e foi realizado por Clint Eastwood, um ator e realizador que tem quase 90 anos, ele vai fazer no dia 31 de maio, fui ver no IMDb, e que realizou este filme baseado numa história verídica, é a história de Richard Jewell, um segurança americano. Bolas, isto são alergias, ok? Tenham calma. Ele era um segurança americano que estava presente a quando de um atentado nos Jogos Olímpicos de 1996 nos Estados Unidos, num recinto de concertos. E atenção, isto a partir de agora vai ter spoilers, portanto, quem não gosta de spoilers pode se calhar ver o filme primeiro e depois vir cá ver, não é? Se achar que vale a pena. Ou não, eu vou pôr aqui só um bocadinho mais ao centro. E então, Richard Jewell era um homem que vivia com a mãe, um homem assim, ele parecia um pouco ingênuo, tinha um fascínio muito grande pelas forças policiais. Nós primeiro vemos-lo num escritório de advogados, penso que seria isso, mas assim uma empresa maior, e ele estava lá a distribuir material de escritório. Está tudo bem? É que ele depois tem os auscultadores e não me ouve. Acho que está tudo bem. Tá, ok. Então, quando o filme começa, ele está nesse escritório de advogados. Isto é normal, ouçam, isto é normal. Quando eu começo a espirrar, mas eu vou lá ver se está tudo bem. Desculpa lá. Pronto, sim, aproveitei e dei também mais um bocadinho de comida ao Smic, que é o nosso gato. Eu, entretanto, decidi, normalmente dava-lhe só de manhã e depois lá para as 5 da tarde. Só que ele depois fica muitas horas sem comer, então eu agora dou-lhe 3 vezes por dia. Portanto, é sempre a mesma quantidade, porque eu não quero um gato obeso, que depois vai ter imensos problemas de saúde no futuro. Não quero. Então, dou-lhe de manhã, dou-lhe agora às 4 da tarde, que é quando eu estou a filmar isto, e depois, quando vamos jantar, às 8 da noite, por aí. Super interessante, não é? Eu sei. Tem tudo a ver com o Richard Jewell, tudo, completamente. Estava tudo bem com o Luís, é um dos ataques dele de alergias, pronto, pólenes e tal, ele começa a espirrar e depois é uns atrás dos outros. Quando o filme começa, Richard Jewell está a trabalhar como, eu nem sei muito bem, será um assistente de escritório, não sei, ele vai dando, distribui o correio, substitui, sei lá, algumas coisas que precisem ser substituídas, dá material de escritório, agrafos, borrachas, coisas assim. E percebe-se que ele tem uma relação até boa com um advogado que lá está, que é o Watson Bryant, e que é alguém que existe também, efetivamente. E então, pronto, eles têm assim umas trocas de palavras e não sei o quê, dá para perceber que o Richard Jewell tem um fascínio pelas forças policiais e o objetivo dele é ser polícia, mas ele parece ter, assim... É isso, parece ser um pouco... Eu não quero dizer atraso, porque não é bem isso, parece muito ingênuo, parece assim... Parece que está a ser pouco realista. Não sei explicar muito bem, mas dá logo um pouco essa sensação. Eu devo dizer que quando eu comecei a ver o filme, eu já sabia sobre o que é que o filme era. Então, deu-me uma experiência um pouco diferente do que se eu não soubesse nada de nada acerca desta história. Isto porquê? Porque, por causa daquilo que depois acontece mais à frente. Então, antes de chegar ao spoiler, ele depois sai desse escritório, arranja trabalho num campus universitário e está cada vez mais próximo daquilo que ele quer fazer, não é? Porque ele quer ser polícia. Neste campus universitário, ele é tipo um segurança e ele pode inspecionar os quartos dos estudantes, não é bem assim. Portanto, se ele vir algum comportamento suspeito, alguma coisa que tenha a ver, por exemplo, com drogas ou com álcool, etc., ele pode intervir, só que aparentemente ele é demasiado zeloso das suas funções e ele acaba por ser despedido por causa disso, por um excesso de zelo. E parece um pouco claro que o diretor da escola não vai muito à bola com o Richard Jewell, mas não é claro se é porque acha que ele realmente tem excesso de zelo e está a ser chato, está a se imiscuir demasiado na vida dos estudantes, ou se é só porque embirra com ele. Porque uma pessoa como o Richard Jewell, que era tão zeloso, sabem? Aquelas pessoas que se dedicam tanto, são tão dedicadas, que às vezes depois irritam precisamente por causa disso. É claro, se eu acho isso bem, não acho bem. Se ele estava a fazer o seu trabalho como deve ser, estava a fazer o seu trabalho como deve ser.
mas a verdade é que ele acaba por ser convidado a sair. Portanto, é despedido desse trabalho e, entretanto, então, arranja um trabalho como segurança de um recinto de eventos, de concertos e etc., por ocasião dos Jogos Olímpicos de 1996 nos Estados Unidos, em Georgia. E ele está em casa da mãe nessa altura. E, por acaso, eu não sei se ele vivia em casa da mãe. Isto, não é que isto seja muito relevante, mas acaba por ser a dada altura no filme. Bom, e então, numa dessas noites em que ele estava a fazer segurança nesse recinto de concertos, ele encontra um embrulho suspeito. Ele já tinha encontrado um no dia anterior, mas revelou-se não ser nada de especial. E nesse dia encontra uma mochila também, sem ninguém à volta, não é? Ele pergunta a um grupo que está por ali se a mochila lhes pertence, eles dizem que não, enfim. E ele faz assim um alarido, primeiro desvalorizam os colegas dele, os outros colegas seguranças, a polícia que lá está lá também um agente do FBI. Eu acho que eles desvalorizam um bocado aquilo que ele está a dizer, porque acham, lá está, que é excesso de zelo, que ele está a exagerar, mas as características, a situação é alarmante o suficiente para eles chamarem alguém de uma brigada anti-minas ou anti-bomba, ou não sei como é que se diz. E esse senhor chega, dá uma olhadela à mochila e de repente percebe, ops, isto é uma bomba efetivamente. E então começam a tentar empurrar as pessoas para fora, para longe do raio de rebentamento da bomba, que ainda por cima acho que seria uma bomba bastante potente. E então cada um deles está a fazer esse trabalho, inclusive o Richard Jewell. E da forma como ele é retratado neste filme, eu acho que, e aqui vão entrar os spoilers, uma pessoa percebe que ele não é culpado de nada, que ele não é suspeito, que ele é realmente um homem que está a tentar fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, que acredita muito nas forças de segurança, que quer fazer parte dessas forças de segurança. E então ele está ali juntamente com os seus colegas a tentar afastar as pessoas do raio de bomba. Ele quer salvar, ele quer fazer o seu trabalho. Só que a bomba acaba por rebentar, o Richard Jewell sai ileso, mas há pessoas que morrem, há pessoas que ficam feridas, inclusive alguns agentes de segurança também. Portanto, é uma situação dramática, violenta e grave. É um atentado, pronto. E se primeiro ele é chamado como o herói, porque pelos mídia e há muito interesse em entrevistá-lo e não sei o quê, porque foi ele que descobriu a bomba, foi ele que alertou, foi ele. E o Richard Jewell sempre a falar em nós. Eu entretanto vi uma entrevista que ele deu a um programa americano, que é o 60 Minutos, e ele, genuinamente, ele parecia uma pessoa muito... Ele falava muito quer dizer, se fosse uma pessoa que estivesse em busca de algum tipo de glória, eu acho que ele teria um discurso um bocado diferente. Não sei explicar isto muito bem, mas mesmo as imagens que eu vi dele reais, não me parecia esse tipo de homem. Porque é que acontece? Ele era um bocado esquisito, pronto, excessivamente zeloso, tinha excesso de peso, portanto nem sequer tinha aquele aspecto, se calhar, que a pessoa associa com alguém de uma força de segurança, quer dizer. Mas enfim, com alguém que quer... com alguém que quer ser levado a sério. Enfim, não sei explicar isto muito bem. Desculpem se calhar estou-me aqui a entaramelar toda. E ele tinha esse lado também um pouco ingênuo, ele tinha essa reverência pelas forças de segurança, então se calhar também acabava por ser um pouco... Se calhar os outros agentes viam-no de uma forma assim um pouco paternalista e tal, enfim. Então se no início o estavam a ver como um herói, como um homem, assim, extraordinário, que conseguiu detectar aquela bomba, que fez tudo como devia ser, seguiu o protocolo todo como deve ser, conseguiu salvar-se e, por causa dessa atitude de salvar também mais pessoas e chamar a atenção para algo que estava a ser talvez um pouco desvalorizado, de repente é visto como potencial culpado. E isto, como eles relatam no filme, e como eu também vi na tal entrevista, o que aconteceu foi que o FBI começou a olhar para ele como possível suspeito, porque ele encaixaria num determinado padrão, teria um determinado perfil, ou seja, o homem solitário. Apesar de ele não ser completamente solitário, ele tinha alguns amigos, e que vive com a mãe, que tem um fascínio pelas forças de segurança e quer pertencer, e aqui o querer pertencer seria um querer pertencer à força, e gosta de armas, porque ele caçava deer, acho que é veados. Pronto, e tinha esse fascínio também, gostava das armas, mas usava só
nessas alturas, tanto quanto eu sei, pronto, enfim. Nos Estados Unidos isso não é assim tão estranho, a verdade é essa. E é isso, e vivia com a mãe, branco, se calhar um bocado frustrado, enfim. E então encaixam-no naquele perfil e de repente ele é um suspeito. Só que há uma fuga de informação do FBI para um jornal americano, o Atlanta, onde está uma outra personagem, que não é uma personagem, é uma mulher que existe, efetivamente, uma jornalista, Kathy Scruggs, que aqui é interpretada por Olivia Wilde, pela atriz Olivia Wilde. Eu confesso que não gostei muito da maneira como representaram esta mulher, mas eu não sei se ela era assim, se não era, sinceramente, se calhar era, mas uma mulher muito ambiciosa, muito impiedosa também. Era interessante porque a maneira como ela é retratada, ela é muito bonita e veste-se de forma muito feminina, marcar as curvas e não sei o quê, e a saia e tal, portanto, vivendo e transmitindo essa feminilidade pela maneira como se veste e como se apresenta, mas depois no seu comportamento bastante violenta, até um bocadinho masculina em algumas posições que adotava, tipo de sentar num banco ao pé não sei de quem. Depois também é sugerido que ela não escrevia as suas próprias peças, que era um colega dele que as escrevia porque ela não tinha muito jeito para escrever. Isso eu também não sei, pareceu-me um retrato um pouco exagerado, sabe? Um bocadinho caricatural, não gostei muito. É claro que eu depois também, na minha condição feminina, senti-me assim um pouco de género, o que é isto, pá? Isto uma mulher, ela não era assim, com certeza, bolas. Porque parece uma pessoa completamente execrável. E então, consegue a informação a partir de um agente do FBI e depois há ali também um bocadinho de hanky-panky entre os dois, outra coisa que eu não gostei. Mas ouça, isto, eu não quero dizer que isso não aconteça, ok? Era necessário focar tanto nisso? Eu acho que não, porque pareceu-me que havia aqui um esforço muito grande em que nesta personagem dela, da Kathy Scruggs, se concentrasse todo o mal que foi feito ao Richard Jewell, não é? Que ela representasse quase a imprensa suja e mentirosa e eu não gostei disso. Por se tratar, quer dizer, porque ela não estava sozinha, porque ela não era dona do jornal, ela não decidia nada e, enfim, então não gostei muito dessa representação, confesso. Acho que a personagem em si, a personagem desta jornalista, está bem interpretada, porque terá sido aquilo que lhe pediram a ela, não é? Mas não gostei que tivessem escolhido essa forma de a representar. Agora, mais uma vez, eu não sei como é que era a jornalista, a verdade é essa, não faço ideia. Enfim, e então é passada essa informação desse agente do FBI para esta jornalista, Kathy Scruggs, e ela consegue convencer o jornal a publicar, a apresentar o Richard Jewell como culpado do atentado. Então, quer dizer, ele passa de herói a culpado assim, num instantinho, e de repente tem montões de jornalistas à porta, perde toda a privacidade, a mãe dele, uma senhora já com alguma idade, está completamente... Ela não percebe o que é que se está a passar. É mostrada a relação entre a mãe e o filho, e é uma relação muito querida, muito amorosa, porque de certeza que já terão visto alguns filmes ou algumas séries em que há um lunático ou um psicopata qualquer que vive com a mãe, mas a relação entre os dois costuma ser um bocado abusiva, seja de que forma for, costuma ser, e então cria essa personagem um bocado, com esse tal perfil um bocado perturbado e não sei o quê, que não era nada a relação entre os dois, que era uma relação muito querida. E de repente depois também já lá está o FBI a fazer buscas em casa dele, tentam-no tramar primeiro, portanto, isto acontece tudo tão rapidamente no filme. Chamam-no primeiro para o FBI e ele acha que vai prestar um serviço que os vai ajudar e está tão contente por ser incluído na investigação, e eles querem apanhá-lo em vídeo a dizer coisas que ele não fez. E depois querem que ele assine um papel, usam de vários estratagemas para o tentarem tramar, sem terem a certeza se foi ele ou não. É uma suspeita, parece que eles de repente querem apresentar resultados rapidamente e não lhes interessa se estão a destruir uma vida, se estão a apanhar o verdadeiro culpado. Isso é importante, porque esse verdadeiro culpado pode estar a algures ou estará a algures e poderá tentar novamente, mas eles focaram a sua investigação naquele homem e querem que ele seja culpado, então tudo é feito para o incriminar. Nem sequer é tentar descobrir se ele é efetivamente culpado, não. E isso é muito impressionante neste filme. E depois quando, daquilo que eu vi nessa tal entrevista real, em que entrevistam o Richard Jewell, em que é entrevistado o Bryant, o advogado dele,
eles fizeram efetivamente essas coisas e é impressionante. Porque, de repente, as forças de segurança não só não estão a proteger, como pior, estão a prejudicar. Não é? E então é isso, eles vão a casa, fazem as buscas, isto tudo dura quase 3 meses. Ele nunca é preso, ele nunca é acusado de nada, mas esta perseguição, até nos mídia, é constante. É constante. Essa entrevista, eu vou pôr a entrevista lá em baixo para se vocês tiverem interesse em ver. Vê-se um homem que está um bocado triste, que acha que nunca vai conseguir. Ele, a dada altura, o jornalista pergunta-lhe: você acha que alguma vez vai conseguir ser polícia? Que era assim o sonho da vida dele. E ele diz que não, que acha que nunca mais vai conseguir nem ser polícia, nem trabalhar em nenhuma força de segurança, nem ser segurança, vamos lá. Acha mesmo que não vai conseguir. E é muito triste. E também é muito engraçado porque aquelas pessoas que diziam ou esses agentes que diziam que ele procurava a glória, ele nessa entrevista ele nunca fala eu descobri, eu fiz, ele fala sempre we, portanto we como a força, como todos os agentes que estavam no local na altura dos Jogos Olímpicos, quer dizer, não me parece que fosse uma pessoa que estivesse à procura de glória pessoal, que é uma coisa de que o acusam. Agora, eu também refleti noutras coisas, que é, imaginemos que eu vivia nessa altura, eu só posso falar por mim, o que é que eu acharia? Se calhar até acharia uma história bastante apelativa, assim, com aquele lado de novelesco e de drama e de intriga, de ser aquela pessoa que descobriu a bomba, a pessoa que a colocou lá. Não é? E uma pessoa perturbada e não sei o quê, e eu se calhar até teria acreditado nessa história, e é isso que é o mais assustador. Portanto, eu concordo, eu acho que os mídia, o jornalismo é muito, muito importante, é fulcral numa sociedade democrática, eu acho que tem que existir. E eu às vezes também, sobretudo sabendo que o Clint Eastwood tem simpatias pelo lado mais direita, não é? Da direita e etc., muito mais conservador, eu não sei se era essa a mensagem que ele estava a tentar passar. Eu acho que aquele tipo de cobertura daquela história em específico foi muito mal feita. Por quem se aproveitou daquilo. Porque destruíram a vida de uma pessoa. Percebem? E isto não é peanuts, não é uma coisa sem importância. É uma coisa grave. E nós acompanhamos um bocado essa vida, esse dia-a-dia do Richard Jewell. E ele era um homem, ele acreditou quase até ao fim nas forças de segurança. Ele era muito fiel, ele era muito leal. E foi acreditando sempre, até chegar ao ponto em que já não dava mais. Já não dava mais para ele arranjar justificações para o que lhe estavam a fazer. Pronto, e muito também por força do advogado, que era uma pessoa mais combativa e mais aguerrida do que ele. O Richard Jewell era um homem muito pacífico, pronto, aparentemente muito calmo. E então a maneira como é retratado, ou como são retratados, ou como é retratada a imprensa neste filme não é nada abonatória. Agora, eu não acho que isto seja aquilo que a imprensa faz. Acho que houve segmentos na imprensa que o fizeram. Agora a imprensa tem muito mais coisas que são muito mais positivas do que isto. Porque esta história era quase como se fosse um tabloide, um daqueles jornais que, tipo Correio da Manhã, como Correio da Manhã é agora, basicamente. Então, eu não sei se era esse o objetivo dele, a mim não me aquece nem me arrefece, porque eu acho mesmo que a imprensa é muito, muito necessária e é muito importante. E acho que, como em qualquer outra profissão que existe neste planeta, há bons profissionais e há maus profissionais e não há nada a fazer sobre isso, pronto. E as coisas que são negativas acabam por ter mais tempo de antena, de uma maneira geral também, eu sinto isso. E é o que faz mais barulho, e é naquilo que as pessoas pegam logo à partida, e isso entristece-me, mas nos tempos em que vivemos com excesso de informação, fazer essa triagem, acho que para isso a imprensa tem que servir para isso também, para fazer essa triagem, para nos fazer chegar aquilo que é realmente importante e aquilo que são realmente os factos. Ajuda que os telejornais sejam dados quase como se fosse tipo um drama, não sei o quê, como se fosse assim um espetáculo. Não ajuda. E isso foi alguma coisa que nós importámos, não sei de onde é que foi, não sei se foi dos Estados Unidos, mas importámos, porque não era assim o jornal, era uma coisa um pouco menos sensacionalista. E eu acho que neste momento os jornais, de uma maneira geral, ou os telejornais, tirando talvez o da RTP2, puxam muito por esse lado emotivo e que eu não acho que seja útil. Sinceramente, eu acho que aquele ditado quem não se sente não é filho de boa gente, sim, é importante sentirmos e sermos pessoas que sentem e reconhecermos esse nosso lado emotivo, mas acho que no que diz respeito a notícias,
Não. Acho que não é isso que importa. Não importa a opinião pessoal de um jornalista. Para isso temos as crónicas. Para dar a notícia, eu não quero... Não me interessa saber o que o jornalista sente. Sinceramente, acho que depois começamos a entrar no culto da personalidade, que eu acho pouco interessante. Desculpem, distraí-me completamente. Eu não sei se era o objetivo do Clint Eastwood nisso, portanto, lá está. Eu acho que a maneira como a imprensa é aqui retratada é terrível, terrível, como se fosse a pior coisa do planeta, que destruiu a vida deste homem e da família dele, da mãe, etc. Mas eu acho que foi demasiado caricaturado, sinceramente. Acho que não retira do mal que lhe fizeram, porque dá para perceber o mal que lhe fizeram, obviamente, mas não dá para reduzir a imprensa só àquilo. E depois há uma cena também, no fim, em que há uma conferência de imprensa que também foi dada, em que é a mãe do Richard Jewell que fala e que se comove para pedir, pá, por favor, parem com isto, porque é isso, ele não tinha sido preso, ele não tinha sido acusado, estava a ser tudo nos mídias, na imprensa. Claro que com algumas informações dadas pelo FBI, que tinham interesse em prendê-lo, em ter uma detenção, presumo eu, e está lá esta tal jornalista, a Kathy Scruggs, e emociona-se e de repente calha assim a ficha, ai meu Deus, o que é que eu fui fazer a este homem? E eu também não gostei muito disso, sabem? Achei um bocadinho moralista. Opa, se é para ter uma personagem detestável, então que seja do início ao fim. Porque não é uma pessoa que não tem código ético nenhum no início e de repente começa a ter, é estranho. Então, é uma personagem que não é que eu antipatize, claro que antipatizo um bocado com a personagem em si, com a forma como escolheram retratá-la, obviamente, não dá para gostar muito daquela personagem, mas o próprio arco da personagem é muito estranho. Então essa parte não me convenceu muito. Tudo o resto, o ator que fez de Richard Jewell, espetáculo, imitou super bem, a mãe dele, a atriz que faz de mãe dele, o próprio ator que faz do advogado, do Bryant, vão todos muito bem e é um filme que custa um bocadinho ver, porque custa perceber o que é que lhe estão a fazer àquele homem. E perceber que ele morreu assim tão novo, ele depois no fim conseguiu ser polícia, o que é espetacular, portanto conseguiu pelo menos ter aquele emprego de sonho dele durante algum tempo, foi pena ter sido por tão pouco tempo, pronto. Mas há pelo menos esse consolo. E pronto, espero que vocês tenham a oportunidade de ver este filme. Se já viram, se têm outras opiniões, deixem lá em baixo a vossa opinião e espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!